Boa noite a todos, muita paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária da nossa casa. A gente dá boa noite para todos que estão aqui presentes e para os nossos irmãos que estejam nos acompanhando também pelo YouTube. Todos também recebam esse boa noite. Tenhamos uma noite, essa horinha que vamos ficar aqui com estudo e reflexão, de muito aproveitamento. Temos, como sempre fazemos, alguns recados, avisos, e a gente pede, né, que desligue os celulares. O celular sempre toca na hora, né, mais imprópria, para não tirar a gente da concentração. Então, eu desligo, vou colocar no modo silencioso. Também nós solicitamos que evitem colocar os carros estacionados aqui nas calçadas. Nós temos um estacionamento que tem um convênio, eles cobram um preço razoável para as pessoas que vêm para o Selvi, para evitar problema com a vizinhança. De vez em quando a gente teve alguns problemas. Os avisos que nós temos é sobre o culto do Evangelho no Lar online. Venha participar conosco do culto do Evangelho no Lar online, todo domingo às 20 horas. O link do acesso está no nosso site www.selv.org.br. É um convite para poder participar, é um grupo bem interessante. O GAAF, Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti, convida para aqueles que queiram participar dos seus grupos de arte. Tem o teatro, para quem gosta, todo sábado às 18 horas, presencial aqui no Selvi. Música, todo sábado, os sábados às 19 horas, também presencial aqui no Selvi. E poesia, toda sextas-feiras às 19 horas, online. O link está no site também. Então, música e teatro presencial e poesia online. Então, quem quiser conhecer esse tipo de trabalho, só ou estar aqui nesses dias, ou então na sexta-feira entrar para acompanhar o grupo de poesia. Também convidamos para a limpeza do Selvi, porque o trabalho de limpeza é um trabalho voluntário da nossa casa, e quinzenalmente um grupo se reúne para fazer a limpeza. Então, é todo primeiro e terceiro sábado de cada mês. No Mural do Selvi tem as datas certinhas, sempre às 8 horas da manhã. É só chegar aqui às 8 horas, que vai ter já uma equipe aqui aguardando, braços com disposição para fazer a limpeza. O trabalho não é muito pesado, não, mas é um trabalho muito agradável. Então, esses eram os nossos avisos, nossos recados. Então, nós vamos agora ler a nossa página de preparo de ambiente, que a gente sempre sabe que a espiritualidade prepara o ambiente muito antes de nós chegarmos aqui, mas a gente precisa desse tempinho. A página do livro Fonte Viva, psicografia por Francisco Cândido Xavier, Saibamos Cooperar, a página 146. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, João, capítulo 15, versículo 5. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas de novo. No ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida.
Nada poderíamos realizar sem um influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que em todas as tarefas humanas podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de quem seria abençoado, de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina por meio da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo, os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na reestruturação da terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar desse modo nos círculos do serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. E assim, com esta página, nós vamos fazer a nossa prece inicial, nos conectando à espiritualidade amiga, a Deus e a Jesus. Deus Pai de infinito amor, louvado seja, Senhor. Jesus, Mestre amado, benfeitores amigos que estão conosco neste momento. Nós estamos gratos pela oportunidade que o Pai nos concede de mais uma reunião de estudo, por mais uma oportunidade de aprendizado e de trabalho. Nos fortaleça, Senhor, nas nossas escolhas. Pedimos que possa envolver a nossa companheira Denise, que para o estudo, que ela nos traga exatamente aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos colocar em nossas vidas. Abençoe, Senhor, neste momento, aqueles irmãos nossos que não têm a oportunidade preciosa que temos de estarmos nesse momento em contato direto com os benfeitores amigos e com os ensinamentos do Mestre, mas que cada um receba nesse momento toda essa energia maravilhosa que sentimos. Que esta paz, Senhor, que ora percebemos em nosso ambiente, seja distribuída por toda a humanidade. E assim, profundamente agradecidos, pedimos permissão aos mentores espirituais, a Jesus, mas sobretudo a Deus nosso Pai, para darmos por iniciada a reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós passamos então a palavra à nossa companheira Denise, do Centro Espírita Abigail. Seja muito bem-vinda, volte sempre. Que vai falar sobre relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. Vamos ser simpática para ela, tá?
Bem, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Para nós estudarmos juntos aqui, Livro dos Espíritos, né? E Kardec vem falar para nós, nesse capítulo 6, que é da vida espírita, sobre essas relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos e as metades eternas. De simpatia e antipatia a gente conhece, né? A gente está aqui nesse mundinho ainda bem inferior, então a gente ainda está sujeito a isso. Simpatiza mais com uns, com outros a gente não vai muito e tal, a gente está no aprendizado, né? Então, muito interessante a gente poder estudar o que os espíritos, né, trazem para nós sobre esse assunto. E aí Kardec, lá na primeira pergunta, ele está falando sobre esses laços de simpatia, né? Porque tem pessoas que a gente encontra assim, né, na primeira vez já bate, né? Aí você, nossa, tem, cria afinidade, a gente leva isso aí para a vida, né? Eu tenho uma amiga que é uma amiga irmã, né? Nós trabalhamos juntas, nos encontramos. Eu trabalhava numa outra escola, do lado da Estrada do Mato Alto e ela da Pedra. Aí eu mudei de escola e fui para a Pedra. E nós nos encontramos lá, né? Em 1980 e afinidade de irmão mesmo. Aí o irmão dela diz assim, vocês são até parecidas. E somos mesmo, fisicamente parecidas. E a gente vê que são esses laços aí, né? Que existem na realidade. E aí os espíritos dizem para nós que são duas forças, né, que existem atuando entre nós, espíritos, né? Uma reúne os grupos por sintonia de aptidão. Então a gente às vezes se reúne nos grupos de acordo com nossos gostos. A gente gosta das mesmas coisas, então a gente aí se reúne com aquelas pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, né? E eles dizem que tem outros laços, que aí é mais forte. Por quê? Porque são laços entre duas almas. E aí envolve o quê? Envolve sentimento, né? E aí a gente se afiniza muito mais uns com os outros, né? E essas afeições particulares ainda são particulares porque nós ainda estamos vivenciando experiências de espíritos inferiores. Porque espírito superior não tem afeição particular, né? Porque a finalidade da nossa criação é a harmonia universal, é o amor universal, né? Então, espírito que já está lá na categoria de espírito superior, ele não tem essas afinidades particulares, esses amores particulares que a gente tem. Eles amam a todos, né? Então e nós ainda estamos nessa caminhada. Então, aí a gente vai ver que essas afeições particulares que existem aqui no nosso planeta são o início da nossa educação para que a gente possa chegar ao ponto desse amor universal. E aí a gente entende a lei que nos rege, né? Essa lei de amor que Jesus fez questão de deixar muito claro para nós, né? Que Deus é amor, que é uma lei de amor. Por quê? Porque ele tem essa paciência conosco, né? A gente ir aí caminhando, vem e reencarna, desencarna, volta. E essa necessidade é justamente para quê? Para a gente progredir. Porque aí a gente, quando volta, a gente já volta o quê? Com outras ideias, né? Com outros projetos. E aí a gente vai caminhando, né? Se nós formos olhar na nossa própria reencarnação, essa que a gente está vivenciando, quantas vezes a gente já reencarnou nessa própria reencarnação? Porque a gente fez mudanças, né? A gente foi mudando. Coisas que a gente gostava e não vivia sem. Hoje em dia a gente diz assim, nossa, né? Coisa infantil, né? Como eu era infantil, quando isso era tão importante que eu não podia passar sem. E a gente vai ver que mesmo dentro de uma reencarnação, a gente vai reencarnando várias vezes. Por quê? Porque a gente vai mudando, a gente vai progredindo, a gente vai caminhando, né? Então os espíritos trazem esse ensinamento para nós. E aí, com essas afinidades particulares que a gente ainda vivencia aqui no nosso planeta, que é um planeta ainda
que recebe espíritos rebeldes à lei divina, porque nós estamos aqui porque somos rebeldes à lei divina. Porque se nós já estivéssemos cumprindo a lei de Deus, né, plenamente, a gente já não estava mais nesse planeta. Nós estamos aqui porque somos rebeldes, né, e temos que valorizar essa oportunidade que Jesus nos deu, né, de receber esse monte de ovelha rebelde e ainda dizer assim, nenhuma delas se perderá. Olha só. Né? Então, a gente está nessa caminhada aí desse aprendizado. E aí os espíritos falam assim, ó, se você já tem simpatia por alguém, valoriza isso. Por quê? Porque estamos nessa caminhada para futuramente alcançarmos o amor universal. Então, essas simpatias particulares são um caminho. E aí os espíritos assim, valoriza isso e não desperdiça essa simpatia, às vezes, por uma bobagem, né? Alguma coisa que o outro fez que te aborrece e tal, e aí você corta relações, né? E acaba com aquilo ali. Quer dizer assim, valorize essa simpatia, porque essa simpatia é o início dessa caminhada para esse amor universal que está programado para nós atingirmos e vamos atingir. Pode demorar quanto tempo for. Esse tempo aí vai ficar por nossa conta, né? Mas que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar. Isso aí não tenhamos dúvida nenhuma. E aí os espíritos falam para nós, para a gente procurar estar atento assim, para não deixar entre nós que essa simpatia, essa sintonia com o outro se torne em egoísmo. A gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Senão a gente gosta tanto do outro, que aí diz assim, né? Mas eu quero que o outro goste só de mim também. Eu quero que o outro só esteja comigo, que o outro, né? Então são essas dificuldades. Olha como a gente vai criando complicação, né? Nas nossas vidas. E os espíritos chamam a nossa atenção para isso. A simpatia é uma coisa tão grandiosa, porque se ela é o início da caminhada para o amor universal, como é que eu posso querer, né, aprisionar alguém naquela simpatia e achar que isso vai ser uma coisa boa? Então, olha como é que o estudo da doutrina vai trazendo coisas para a gente refletir, né? Porque a doutrina espírita é bom por isso, né? Não traz assim receita pronta, vem as reflexões. Os espíritos vão jogando, né? Trazendo os ensinamentos para nós e nós vamos refletindo e vamos nos adaptando de acordo com as nossas possibilidades. Que a gente também é bobagem a gente achar assim, agora eu estou dentro da doutrina espírita, eu vou ter que ficar perfeito. Bobagem isso, não vamos não. A gente ainda vai caminhar muito para chegar a essa perfeição. E essa perfeição sempre vai ser relativa, nunca vai ser absoluta, porque perfeição absoluta é só de Deus, né? Então a gente vai ter que estar sempre caminhando nessa estrada do progresso aí. Então a gente, porque os espíritos, eles falam para nós uma coisa interessantíssima. Outro dia eu estava estudando e fiz esse aprendizado. Eles dizem assim, olha, até quando a gente quer buscar nosso progresso, né, a gente está no esforço de progredir. Ele diz assim, mas isso, a busca desse progresso, dessa nossa mudança, né, tem que ser através da sintonia do amor. Por quê? Porque se a gente usar de violência, mesmo que seja para buscar a estrada do progresso, a gente está fora da lei de Deus. Porque a violência não existe na lei de Deus. Então, olha só, por que a gente demora esse tempo mesmo de caminhada aí? Deus vai permitindo. Porque é amadurecimento espiritual. Nós estamos nessa caminhada aí para buscar esse amadurecimento espiritual, né? Então, a gente vai vendo, né, que a gente precisa ter esse cuidado. Aquelas simpatias que nós já conquistamos, né, a gente não deixar que ela seja perturbada por qualquer situação de dificuldade. E também não agir de forma egoísta com essas pessoas que já são simpáticas conosco. Então, os espíritos nos trazem essa informação aí. Aí Kardec vai para uma outra pergunta, onde ele questiona os espíritos assim, os espíritos nutrem ódio entre si? E aí os espíritos falam, bom, ódio só existe entre espírito inferior. Espírito superior a gente sabe que já passou,
dessa fase, já não existe mais nada disso, né? Então, só os inferiores ainda têm isso, sim, ainda nutrem, né? Esse ódio, esse desamor e tal. Por quê? Porque são espíritos que ainda alimentam paixões. Todo espírito que alimenta paixão ainda está sujeito a alimentar o quê? Essa animosidade em relação ao outro, né? A gente nem chama de ódio, é tão pesado, né? A gente fala assim, essa animosidade, essa falta de amor em relação ao outro, né? Porque aqueles que já estão lá na frente, eles já passaram dessa fase, né? E aí os espíritos dizem, mas que esses sentimentos que estão fora do amor, estão fora da lei. Se está fora da lei, um dia vai passar. Porque tudo que não está na lei de Deus, um dia vai acabar. Então, ódio, inveja, ciúme, tudo isso, um dia vai acabar. Por quê? Porque a gente vai caminhando e vai dizendo assim, nossa, mas que bobagem, né? E aí a gente vai percebendo isso, vai aprendendo, né? Vai colocando isso nas nossas vidas e vai acabar. Por quê? Porque não está dentro da lei. A lei é de amor. Então, só o que está dentro da lei de Deus é que é permanente. O que está fora da lei, né, é passageiro. Né? Existe enquanto a gente estiver ali insuflando. À medida que a gente vai amadurecendo e vai deixando de lado, aqueles sentimentos eles vão, né, sendo substituídos, né, pelo verdadeiro sentimento, que é o quê? O que Jesus trouxe para nós, que se a gente colocasse na nossa vida, a gente não precisava fazer mais nada. Era só o quê? Amar a Deus e a próximo como a si mesmo. Se a gente fizer isso, a gente não precisa fazer mais nada. É só isso. Mas é difícil, né? Então a gente ainda está aí buscando estudar, conhecer e ler e aprender e tal. Para quê? Porque a gente tem que precisando dessa bagagem, né? Porque a receita de Jesus é essa. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu quero para ele tudo de bom. Porque eu não quero nada de ruim para mim. Então eu quero tudo de bom para ele também, seja qualquer próximo. Aí é que está o problema. Que aí diz assim, amar o próximo como a si mesmo, a gente já ama? Ama. A gente ama muito próximo como a nós mesmos. Mas todos os próximos, a gente não consegue, né? Tem aquele que a gente diz assim, não, esse não dá. Deixa para depois, porque não dá, nada, bate, né? Alimenta ideias que são completamente contrárias a mim e tal. Mas espírito superior, como é que ele lida com esses companheiros? Compaixão, benevolência, entendimento, e sabe que com o tempo eles também vão se modificar, né? E deixa a coisa ser resolvida entre eles e Deus. O problema é que a gente se coloca no meio. A gente se coloca e fica aí destilando os nossos pensamentos desequilibrados, né? Porque se a gente deixar de ser assim, poxa, não faz nada daquilo com que eu penso igual. Penso completamente diferente de mim. Então, não quero seguir nada do que o fulano faz, porque o fulano está fazendo coisas que eu já não quero mais fazer. Para mim não me serve. Mas aí a gente deixa para lá, entre ele e Deus. Mas aí a gente não. Né? Entrando, dando nossas opiniões. Aí é que a coisa vai complicando tudo, né? Então aí a gente vê que os espíritos falam para nós que na Terra ainda não existe a felicidade. Por quê? Porque a humanidade aqui, né, terrena, nós, espíritos todos que estamos aqui na Terra, alguns estamos nesse esforço para melhorar. Mas a gente se esforça 24 horas por dia. Só quando a gente está muito equilibrado. Naquele dia que a gente está muito equilibrado, a gente se esforça 24 horas por dia. Quando não, se a gente se esforça 3, 4 horas por dia, tá bom, já é muito. Mas a gente está se esforçando, então tá bom. Mas a humanidade terrena toda tem que se esforçar para caminhar dentro desses ensinamentos
de tirar o quê? A falta de amor das nossas vidas, né? Então a gente tem que lutar, a luta é essa, constante, porque é uma luta que nós vamos travando com quem? Com o outro? Não, conosco mesmo. A gente vai travando essa luta aqui, né? Foi quando Jesus falou o quê? Brilha a vossa luz. Não é ninguém que vai vir lá de fora fazer brilhar a luz que está aqui dentro. A luz já está aqui. Agora eu tenho que fazer essa luz brilhar, né? E isso aí é por minha conta. Então, são esses ensinamentos que os espíritos vão trazendo para nós. Aí Kardec vai e pergunta assim: dois seres que tiverem sido inimigos na Terra, conservam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Espírito depende. Se os espíritos forem muito inferiores, conservam, né? E pode essa animosidade aí, essa inimizade ficar até mais forte, porque ele está fora do corpo. Quem está fora do corpo pode mais, está mais livre, né? Então pode até ficar maior essa inimizade. Mas aqueles que já perceberam que isso aí é uma perda de tempo, né? Esses não. Pois seu inimigo aqui, aconteceu aquela situação, se criou, foram inimigos, nunca mais falaram e tal, mas desencarnou, até partiu para outra, nem está se lembrando mais, né, do que aconteceu. E a gente viu isso, vê essa história muito bem contada no livro de André Luiz, né? Aquele amigo do pai dele, que o pai, André diz para o pai não ajudar e tal, que ele estava lá passando por uma dificuldade financeira, e André fica com aquele peso na consciência. Né? André fica, que a gente fica, né? A gente, quando faz a coisa que não está muito legal, a gente sabe, eu não devia ter feito isso, né? Quando ele encontra com um companheiro lá no mundo espiritual, aquele companheiro já nem lembrava mais disso. Ele até vai ajudar o pai de André. Né? Ele já tinha passado por aquilo. Mas André, que era mais inferior, estava no mundo espiritual e aquilo estava perturbando a ele. Por quê? Porque ele levou com ele aquela cobrança da consciência. Porque quando nós temos lá no Evangelho, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus quis dizer com isso? A gente precisa reencarnar. Reencarnar para ver o reino de Deus. Mas que reino de Deus é esse? É essa paz aqui, ó, na consciência. A gente vai chegar a esse reino de Deus quando a nossa consciência estiver em paz. Quando a gente estiver plenamente ligado à lei de amor que nos rege. Quando a gente estiver ligado a essa lei de amor que nos rege, nós atingimos esse reino de Deus, que não é nenhum lugar fora de nós. Porque tudo é em nós. Né? É uma coisa tão maravilhosa, a doutrina vai mostrando para a gente, que não tem nada que eu tenha que buscar lá fora para resolver minha situação. Está tudo aqui. Está tudo aqui dentro. E eu preciso trabalhar tudo que eu já trago. Todo o potencial já foi colocado em nós. E nós precisamos colocar esse potencial aí para brilhar, como Jesus falou. Brilha a vossa luz, é isso. Trabalhar o potencial que nós já trazemos dentro de nós. Então a gente não tem que buscar nada lá fora. E esse reino de Deus é isso. Quando eu estiver em paz, né? Que nada que eu faça, nada que eu pense, nada que eu queira, né? Esteja contra a lei de amor que me rege, não atinge o reino de Deus. Eu estou bem, né? Estou lá com a minha consciência tranquila. E para isso é que a gente precisa aí estar reencarnando o tempo todo. E aí Kardec pergunta assim: a lembrança das más ações que dois homens tenham cometido um contra o outro constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? E aí, novamente, a gente entende que isso aí é o quê? Depende do espírito. Depende do espírito, né? Por quê? Porque as duas pessoas aí, pode ter aquele que deixou isso tudo para trás, se reencontra no mundo espiritual, isso não faz nenhum mal para ele, mas pode ter aquele que carrega lá, né? Aquela animosidade, aquela inimizade, aí isso vai trazer toda uma perturbação para ele,
até ele se ajustar, né, perante a lei. Então a gente vê como é que os espíritos, né, nos ensinam em todas as situações. Ó, Estevão é irmão de Abigail. Essa Abigail, que dá nome ao centro espírita que eu frequento, que era noiva de Paulo, né, de Saulo de Tarso. Ela era irmã de Estevão. E Saulo manda lapidar Estevão, irmão da noiva. Ele não sabia que era, mas mandou lapidar. Estevão, né, morre pelas mãos de Paulo, lá, né, a mando dele. Estevão depois passou a guiar Paulo. Foi quando ele virou Saulo, quando ele deixou de ser Saulo e virou Paulo de Tarso. Estevão aí passou a estar ao lado dele. E Abigail também, né? Então a gente vê a grandiosidade, né, desses espíritos. Então quando Kardec faz essas perguntas, ele está fazendo em relação a nós, que ainda temos nossas dificuldades, nossas inferioridades, mas ele também está falando em relação a espíritos que já venceram tudo isso. Ah, tá. Aí o que acontece? Na outra pergunta, Kardec fala, né, sobre que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo. Já falamos sobre isso. Né? Uns esquecem, outros ficam mais aborrecidos ainda com a gente. E aí a gente lembra de Jesus, falou o quê pra gente? Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. É mais fácil. Né? Reconciliar não quer dizer que a gente tem que pegar essas pessoas, levar para dentro da nossa casa, ficar abraçando, nada disso. Né? Jesus nos conhece. Ele conhece nossos limites. Então, o que ele falou? É não ter ódio, não ter rancor, nem desejo de vingança. Se houver uma possibilidade de ajudar, ajuda. É isso. Amar o inimigo é isso. Né? Não é a gente ficar ali o tempo todo ao lado dele, abraçando, recebendo na nossa... Nada disso. É não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E se houver uma possibilidade, vamos que a gente esteja numa posição, aí aparece aquele fulano lá que me prejudicou, diz assim, bom, agora é que eu vou mostrar para ele, né? Com quantos paus se faz uma canoa. Aí, pronto, acabou tudo. Mas se eu digo assim, não, eu tenho possibilidade de ajudar, vou ajudar, deixa isso para lá, né? E deixo a pessoa seguir sua vida, seguir seu destino. Então, é isso que Kardec vem mostrar aqui para nós e que os espíritos, né, vêm chamar a nossa atenção para isso. Toda a doutrina espírita, Livro dos Espíritos, toda a codificação está ligada aos ensinamentos de Jesus. A gente tem dúvida, né? A gente usa muito isso na evangelização, né? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Tem dúvida de como você vai agir? Né? Faz essa pergunta para você mesmo. Se fosse Jesus, como é que ele agiria? Aí a gente já sabe como é que a gente tem que fazer. Não é isso? Então, aí vem aquelas situações, né, que são muito ligadas aqui ao nosso planeta ainda em dificuldade, dos espíritos acharem, né, que tem sua alma gêmea, sua metade eterna. E aí Kardec faz essa pergunta para os espíritos. E os espíritos vêm mostrar para nós que não existe isso, né? Ninguém é metade de ninguém. Se a gente fosse metade de alguém, quando a gente fica sem o outro, a gente está incompleto. Então não existe essa coisa de metade eterna. A gente pode ter muita afinidade, se dar muito bem, né? Pensar, nossa, é o casal perfeito. Mas são metades? Não, cada um é um. Cada um é uma individualidade. Aí diz assim, bom, então já que eu estou tão bem com fulano aqui, será que eu vou passar o resto da eternidade só unido a esse fulano? Aí os espíritos, né? Por quê? Porque espírito superior não tem esse amor particular. O amor é universal. Aquele amor não vai acabar. Afeições sinceras, né, de sentimento para sentimento, não acaba nunca. Agora, as ligações, né,
Existem vários tipos de ligações. Às vezes a pessoa acha que é metade do outro porque aquela pessoa é o meu ideal de beleza, né? Aí eu fiquei ligado que ao lado físico. Acabou o lado físico, acabou o amor. Então, no mundo espiritual, esse amor não vai continuar, porque estava preso só ao lado físico. Mas se há afinidade de espírito, esse amor permanece. Só que não tem essa particularidade. Então, eu vou vir sempre com fulano a vida inteira, por resto da eternidade. Não existe isso, né? Os espíritos vão recebendo missões. E dentro das missões que a gente recebe, né? A gente vai, é toda uma programação, né? A gente, quando estuda lá André Luiz, a gente vê como os espíritos programam os mínimos detalhes, né? Para a gente vir, para poder cumprir essa missão da melhor forma possível. Então, quando a gente recebe esse corpo, quando a gente recebe essa cor, esse cabelo, né? Essa estatura, então, é porque isso aí que é o melhor para nós. E aí a gente chega aqui e diz assim, eu não queria ser assim, né? Por que eu vim assim? Não queria. Mas a gente participou lá, a gente sabia que vinha assim. Tem até no livro Os Mensageiros, de André Luiz, André conta uma experiência que ele disse que vê lá um planejamento, né? De uma reencarnação. E tem uma moça que vai vir e ela é belíssima, muito bonita, mas muito bonita mesmo. E ele disse que aí está lá, junto com os trabalhadores espirituais, olhando o planejamento do corpo físico dela. E ele percebe que lá no tornozelo dela tem um tendão que está enfraquecido. E aí ele diz assim, olha, aqui precisa ter uma correção nesse tendão, porque isso aí vai dar um problema mais tarde. E aí ela diz assim, não, não é para corrigir não. Fui eu que pedi. Aí ele me falou, mas foi você que pediu? Ela falou, fui eu que pedi. Por quê? Ela vem com a beleza física. Ela disse que ia ser uma moça muito linda. Só que ela ia ficar órfã. Ela ia ser criada em casa de outras pessoas. Aí ela disse, quando chegasse naquela fase de 18 anos, 17 anos e tal, 18 anos, a beleza dela ia ser um atrativo muito grande, que podia causar uma série de problemas, né? Dependendo das pessoas com quem ela ia conviver. Ela aí pediu para quando ela estivesse nessa idade, aquele tendão ali dá um problema, que ela ia arrastar a perna. Aí olha só como é que já ia comprometer aquela beleza toda. E as pessoas ligadas só ao lado físico da coisa, já não iam se interessar tanto por ela. E ela diz assim, eu poderia cumprir a minha missão. Olha que coisa interessante. E que a gente não para analisar, né? Por que a gente vem desse jeito? Para a gente poder cumprir a missão da gente, né? E isso é uma bênção maravilhosa. Então a gente vê, né, que essa expressão aí, né, fulano é minha cara metade, e os espíritos assim, isso é só uma expressão, é abstrata, é uma coisa abstrata, isso não existe, porque ninguém é metade de ninguém, todo mundo é um ser completo, né? Então você pode ter afinidade com o outro, se dá muito bem, mas essa coisa, né, de um complementar o outro, não existe isso. Nós nos complementamos por nós mesmos, né? Então é isso que é maravilhoso, né? Dentro da doutrina espírita, porque a gente vai percebendo que todas as possibilidades, né? Tudo pensado nos mínimos detalhes para que dê tudo certo para a gente, né? E a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento para essas coisas. É por isso que na doutrina espírita a gente fica estudando o tempo todo, para a gente poder não perder a atenção a esses detalhes, porque às vezes a gente estuda um ano e passa tanta coisa despercebida. Aí quando a gente vai estudar no outro ano, puxa, eu não tinha percebido isso aí com esse olhar. E é por isso que o nosso progresso é infinito. Por quê? Porque a gente vai ampliando o olhar, a gente vai ampliando as ideias, a gente vai ampliando os sentimentos, e tudo isso vai fazendo, né, com que a gente vá caminhando, como diz Leon Denis, sempre para frente e sempre para o alto, né? Mas a gente vai nessa caminhada aí, e Deus vai respeitando o nosso tempo.
né? O nosso tempo está ali. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Nossa, é um livro difícil. Dificílimo, difícil. Evolução em Dois Mundos, difícil. Então, eu já botei na minha cabeça assim. A gente estuda, e estuda com o elucidário do lado para poder ajudar, né? Naqueles termos científicos. Mas, já botei na cabeça que André, naquele livro, o que ele quer? Ele está explicando cientificamente toda a nossa caminhada, a chegar a espírito, né? Mas o objetivo não é a gente ficar gravando essas coisas científicas. O objetivo é a gente valorizar o amor de Deus por nós, a preocupação de Deus, né? Que hoje nós estamos estudando e a gente viu lá, olha, para chegar, desde que apareceu aqui no planeta, né? Ele chama de Lepidopteris, que é um verme que tem aparência de bactéria. Desde que ele apareceu lá no início, lá atrás, até chegar ao ponto, né, da gente ter pensamento contínuo, levou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Olha só. E a gente vai vendo ali esse progresso, essa caminhada toda que é feita em todos os reinos, né? Então a gente precisa olhar, né, para Deus presente em tudo isso, na pedra que a gente vê, na planta, no animal, em tudo. Deus está ali o tempo todo falando com a gente, né? E aí a gente fica, né? Ah, Deus não está vendo tudo, está comandando tudo, está tudo sob a supervisão divina, o amor aqui, né, nos inundando o tempo inteiro. Agora, a gente não pode ficar com o guarda-chuva aberto, porque o amor está vindo, senão ele vai cair para os lados e não vai cair em cima de mim, né? Então, eu preciso o quê? Manter a minha conexão, né? E a conexão, às vezes, a dizer assim, mas às vezes eu nem consigo manter essa conexão. Eu também não. Mas aí eu digo assim, Senhor, me socorre, está difícil. Já fez a conexão, porque Deus está o tempo todo nos amparando e nos socorrendo. Então é isso que a gente tem que ter e que a doutrina espírita traz para nós, né? A gente ficar o tempo todo estudando, conhecendo sobre esse amor, sobre esse amparo, sobre tudo isso que nos cerca, para que nós possamos dar certo, porque vamos dar. Isso é certo. E para a gente terminar, eu vou terminar com uma mensagenzinha que fala sobre essas relações de simpatia, essas metades, todas essas relações. Está nesse livro, Os Prazeres da Alma. Hamed fala assim: estamos vivenciando inúmeras experiências terrenas com as mais diversas criaturas, conhecendo e, ao mesmo tempo, estreitando elos afetivos com outras tantas, através de várias encarnações. Então, por que alimentamos a ideia da busca ilusória de uma pessoa pré-determinada, com a qual fatalmente viveríamos felizes pela eternidade, juntamente com os outros tantos milhares de pares eternos que já se teriam encontrado anteriormente? Tudo isso mais se assemelha a um egoísmo do amor, contrário à fraternidade cristã, que nos ensina que um dia todos se amarão de forma incondicional. Os aspectos do amor não podem ser vistos como se o nosso eu seja o único referencial, e qualquer coisa que não se enquadre em nosso modo de ser, seja rotulado de desamor ou de não ser a nossa metade eterna. Enquanto estivermos pensando dessa maneira, não amaremos verdadeiramente. Estaremos criando uma idealização amorosa, na ânsia de que os outros jamais ousem discordar do nosso ponto de vista. Em outras palavras, se alguém divergir da nossa opinião, teremos a certeza de que não é nossa alma gêmea. E, por consequência, nunca poderá nos proporcionar um amor real, o que será um grande equívoco. Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios
e necessidades que cabe só a nós satisfazer. Então, esses espíritos, né, vêm trazer todo esse ensinamento aí pra gente, né? A gente não pode cobrar do outro, né? Ele ficar fazendo tudo aquilo que eu quero e que eu acho que deva ser, para ele dizer que me ama, né? Eu preciso respeitar a individualidade do outro, eu preciso ter a minha individualidade respeitada. Por quê? Porque esses anseios que eu tenho, só eu vou poder satisfazer, né? Então, que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos sustente, que a gente continue estudando, né? Sempre mais. Muita paz. Agradecemos de coração a Denise pelas belas reflexões, e leva o nosso abraço para o Centro Espírita Abigail. E assim a gente está chegando à parte final da nossa reunião. Queremos convidar a todos para na próxima quarta-feira estarmos aqui reunidos novamente, onde estudaremos o orgulho e a humildade. Após a prece, teremos os passes. Nós sempre falamos, né, os passes não são obrigatórios. Aqueles que desejarem receber o passe, permaneçam sentados e serão encaminhados pela recepção. Todos possamos retornar aos nossos lares em paz. E assim, vamos nesse momento finalizar o nosso trabalho. Gratidão, Senhor, por mais uma oportunidade preciosa de aprendizado, e cada palavra dita possamos colocá-la em nossa caminhada, em nosso coração, para que a nossa luz realmente brilhe cada vez mais. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que ainda não te conhecem, e que possamos estar sempre sintonizados, Senhor, nessa lei de amor, porque o amor é exatamente o que nos motiva a caminhar, a crescer. Em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos permissão para encerrar a reunião desta noite. Vamos em paz, graças a Deus.